Olá, senhoras e senhores! Finalmente, o tão esperado momento da resolução de exercícios da nossa primeira aula. Então, sem mais delongas, vamos ao que importa, vamos ao que interessa. Bom, primeiro exercício, ele diz assim: uma moto de corrida percorre uma pista que tem um formato aproximado de um quadrado com 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade média de 100 km por hora. O segundo e o terceiro a 120 km por hora e o quarto lado a 150 km por hora. Pergunta: qual a velocidade média da moto nesse percurso? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, ele quer a velocidade média. Então, já escreva a fórmula. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Deslocamento sobre o tempo. Mas nesse caso aqui, será que ele realmente quer o deslocamento? Veja bem, se é um quadrado, a moto ela sai de uma posição e ela volta para a mesma posição. No final das contas, no final desse movimento, qual seria o deslocamento dele? Zero. Se ele saiu e voltou para a mesma posição, o deslocamento é final menos inicial. Logicamente, final menos inicial, se ele está no mesmo lugar, vai dar zero e a minha velocidade daria zero. Então, o que ele quer neste caso não é o deslocamento, e sim o percurso, tudo bem? Então, esse S aqui, interprete como sendo o espaço percorrido. Neste caso, ele quer saber do percurso. Vamos lá então, como que ficaria essa fórmula da velocidade média com os valores que a gente tem? Se cada lado tem 5 km, então tem um espaço percorrido total aqui de 20, não é isso? 20 km. Mas ele não me deu nenhum dado de tempo aqui no enunciado. Como é que eu colocaria isso na fórmula então? Ficaria assim, ó, cada lado do quadrado tem 5 km, então 4 lados, seria 4 vezes 5, que dá um total de 20. Porém, eu não tenho o valor dos instantes, dos tempos em que ele demora para fazer cada um desses. Moral da história: eu vou ter que achar qual que é o tempo que demora em cada um deles, sabendo que ele me deu as velocidades em cada trecho. Então, como que a gente vai fazer isso? Por regra de 3. No primeiro trecho, ele diz que ele percorre com uma velocidade de 100 km por hora. Então, tá aí, 100 km a cada 1 hora. Se ele vai percorrer 5 km, quanto tempo demoraria para fazer esse percurso? Pela regra de 3, eu não sei se vocês lembram, mas aqui a gente faz uma multiplicação cruzada, não é? Então você vai anotar assim, x que multiplica 100 vai ser igual a 5 que multiplica 1. Logicamente, 5 vezes 1 dá 5, E aqui o 100 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, Então, ixi, já está ficando uma bagunça esse negócio aqui. É difícil escrever com o mouse, pessoal, mas está aí, ó, vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 5 divididos por 100. Simplificando isso daqui, eu tenho 1/20 de hora, tá bom? Esse é o instante que ele demora para percorrer o primeiro trecho. Vamos fazer isso para os demais trechos. No segundo trecho aqui, ele está com uma velocidade de 120 km por hora. Então, vamos lá. Se ele percorre 120 km em 1 hora, 5 km, quanto que ele vai percorrer? Novamente o cruz credo aí, nós temos que x vai ser igual a 5 sobre 20, ou melhor dizendo, 1/24, de hora. Então, é isso que ele faz aqui no segundo trecho, tudo bem? E também no terceiro trecho. Fazendo a mesma coisa para o último trecho, vamos lá, ele anda o último trecho com velocidade de 150 km por hora, então são 150 km a cada 1 hora, 5 km ele percorreria em quanto tempo? Então, daria 5 divididos por 150, ou melhor dizer, 1 sobre 30, 1/30 de hora, esse seria o instante que ele percorre, o tempo que ele leva para percorrer o último intervalo. Então, nós já temos todos os instantes aqui, todos os tempos aqui que ele percorreu cada trecho, basta a gente substituir então nessa equação. Vamos lá, substituindo então no primeiro trecho o T1, 1/20, no segundo 1/24, no terceiro 1/24 e no quarto 1/30. Está aqui os nossos instantes, beleza? Tá fácil agora, 4 vezes 5, 20. E aqui, galera, como é que faz isso? Você tem que lembrar que isso aqui é uma soma de frações, tá? Então, vamos relembrar lá na matemática como é que faz uma soma de frações. Você tem que tirar um MMC.
o MMC entre esses múltiplos aqui. Como é que tira o MMC entre eles? Geralmente você multiplicava todos eles, né? Funciona? Funciona, mas no final você teria que simplificar. O jeito correto de fazer, de achar qual que é o menor múltiplo comum entre esses termos, é fazer a nossa querida fatoração. Como que é a fatoração? Você vai lá no cantinho e coloca lá, né, esses termos separados por vírgula, 20, 24 e 30, e passa uma linha reta do lado. Aí você vê qual que é o menor divisor entre esses três termos. O menor divisor aqui vai ser o 2, então 20 divididos por 2 dá 10, 24 divididos por 2 dá 12 e 30 vai dar 15. Eita, que eu nem escrevi direito aqui. O menor múltiplo novamente é 2, então nós temos aqui 5, 6 e 15. Depois por 2 de novo, 5, 3 e 15. Depois por 3 vai dar 5, 1 e 5. E por último por 5, que vai dar 1, 1, 1. Aí você passa uma linha reta aqui do lado, não é isso? E você multiplica todos esses termos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, alguma coisa, vezes 5, total então é 120, está aqui o nosso termo de baixo. Aí você faz assim, ó, esse daqui, dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima. Então 120 divididos por 20 dá 6. 6 vezes 1, 6, está lá o 6, ele vai para cima. 120 divididos por 24 dá 5. 5 vezes 1, 5. E 120 divididos por 30, 120 divididos por 30 dá 4. 4 vezes 1, 4. Beleza, então você montou aqui sua equação, fez essa soma aqui em cima, deu 20, né? E aqui agora nós temos que ver que tem uma divisão de frações. Então, divisão de fração, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem não está enxergando uma fração aqui em cima deve se lembrar que todo número inteiro ele está sendo dividido pelo número 1, né? Então, nós temos uma fração 20 sobre 1, né? E aqui uma segunda fração 20 sobre 120. Então, nós vamos conservar a primeira equação, que é 20 sobre 1, e multiplicar pelo inverso da segunda. Está aqui 120 divididos por 20. A multiplicação nesse caso ela é direta, né? Você vai multiplicar 20 é o numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. 20 vezes 120 e 1 vezes 20. Mas é óbvio que está tendo uma divisão, e multiplicação e divisão tem a mesma prioridade. Então aqui eu posso simplesmente, ó, 20 divididos por 20 que dá 1. Resposta então eu achei 120 km por hora. Essa daqui foi o nosso primeiro exercício, galera. Vamos que vamos! Muito bem, vamos à próxima questão então. Ao preparar um corredor para uma prova rápida, o treinador observa que o desempenho dele pode ser descrito de forma aproximada pelo seguinte gráfico. A velocidade média desse corredor em metros segundo é... Gente, gráfico aqui é de velocidade versus tempo. Eu nem preciso ler direito o enunciado. Apareceu um gráfico de velocidade versus tempo, você já deve estar louco para tentar encontrar qual que é a área desse gráfico aqui. E eu concordo com você. A área do gráfico, deixa eu voltar aqui o slide. Aqui, ó, a área do gráfico vai me dar a minha velocidade. Toda vez que eu tenho uma área, então tá aqui, ó, ele é ΔS sobre ΔT. É isso mesmo. Então, galera, não tem para onde correr. Viu um gráfico de velocidade versus tempo? Provavelmente você vai ter que calcular a área desse gráfico, tá bom? Deixa eu colocar aqui na caneta para a gente poder escrever um pouquinho. Vamos lá, começando. Ele quer a velocidade média. Velocidade média, então você já escreva a fórmula, já para você ir decorando. Velocidade é espaço percorrido sobre o tempo. Olha aqui, exatamente o que eu te disse. Para calcular a velocidade média, você vai precisar de quem? Do espaço percorrido. Ele te deu o espaço percorrido aqui em cima? Não, o espaço percorrido não foi dado. O espaço ΔS é a área do gráfico. Então, mais fácil que isso, só dois disso. Vamos então a encontrar qual que é a área desse gráfico inteiro aqui. E aí eu vou poder dividir essa área em dois pedaços. O primeiro aqui é um triângulo, né? Você consegue ver aqui o triângulo. E a área desse triângulo vai ser a base vezes a altura divididos por 2. Então, a base 4 vezes a altura 12,5 divididos por 2. 4 vezes 12,5 divididos por 2. Essa área, esse ΔS, o primeiro aqui, vale 25.
Vamos fazer agora para o segundo trecho, de 4 a 10 segundos, em que é um quadrado, um retângulo, perdão, é um retângulo. Então, base vezes altura. Vamos lá, o meu delta S2 vai ser então a base. Obviamente você vai entender que de 4 até 10 nós temos 6, não é isso? Então minha base de 6 vezes a minha altura 12,5 dá um total de 75 metros. Então, ao longo do gráfico inteiro, do movimento inteiro, nós temos aí que o espaço percorrido por ele foi de 100 metros. Tá? Ao longo de todo o movimento. Então, de 0 até 10 segundos, né? De 0 até 10 segundos, ele percorreu em 100 metros. Vamos jogar esses valores na fórmula aqui para ver como é que fica. Muito fácil, né? Então, delta S vai ser igual a 100, que a gente acabou de encontrar o espaço percorrido, sobre o tempo aqui, que vai ser um total de 10 segundos. 100 dividido por 10, 10. Fácil demais. Muito fácil, muito fácil. Mais mole que isso, só 2 disso. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Muito bem, senhores, vamos ao próximo exercício, então. O exercício de velocidade média. Fala assim, ó, o gráfico na figura descreve o movimento de uma pessoa andando de carro em uma rua reta e plana durante 16 segundos. Isso é um dado importante. Letra A. Calcule a distância total percorrida nesse intervalo de tempo. Aqui já ficou a dica bem óbvio, né? Galera, novamente, se a gente tem um gráfico de velocidade versus tempo, a área desse gráfico me dá o ΔS. Então, vamos calcular a área dele. Aqui nós temos um triângulo, né? Você vai fazer base vezes altura divididos por 2. Temos aqui um outro triângulozinho pequenininho, um retângulo e um outro triângulo no fundo. Isso daqui é um trapézio, tá? Mas eu não me lembro de como é que é a área do trapézio. Então a gente pode dividir em triângulos e retângulos. Então fazendo essa conta bonitona aí de novo. O primeiro aí, ó, base vezes altura divididos por 2. O segundo triângulo, novamente, base vezes altura dividido por 2. Temos aqui em amarelo o nosso retângulo, né? 4 vezes 6, né? Base vezes altura. E temos aqui o nosso último aqui, base vezes altura divididos por 2. Quando a gente faz essa continha, maravilhosamente aparece como mágica, né? Temos aí o nosso espaço percorrido, que é de 63 metros. Letra B, calcule a velocidade média do veículo. Ora, galera, velocidade é fácil. Apareceu velocidade, você tem que lembrar da forma que velocidade é ΔS sobre ΔT. Nós já calculamos o ΔS. Qual que é o tempo desse intervalo? Ele disse lá em cima, né, durante 16 segundos. Olha no gráfico aqui, ó, tá de 0 até 16. Então basta substituir os valores nessa fórmula aqui. Vai ficar assim, ó, a velocidade média vai ser o espaço percorrido 63 divididos pelo tempo 16 segundos. Metro por segundo, nós temos então 3,9 metros por segundo. Tá fácil demais, tá louco? Vamos para o próximo. Esse é um exercício que fala da função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é... Muito bem, então ele não pediu para a gente fazer mudança de unidade, né? Ele quer que a gente trabalhe nessas unidades aqui, em quilômetros por hora, porque o correto seria a gente transformar para metros por segundo. E o que ele quer de fato? Ele quer que a gente encontre aí a função horária. Eita, que meu pincel não está escrevendo. E volta quadradinho. Agora vai. Ele quer que a gente encontre a função horária da posição, função horária do espaço. Então vamos lá achar a função horária do espaço. Mas antes vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ele diz que tem um objeto, né, esse corpo, e esse corpo está na posição 200 de uma estrada. E com o passar dos instantes, com o passar do tempo, você percebe que a posição dele vai diminuindo ao longo da estrada. Então está aqui o nosso objeto, né? Nosso corpo está na posição 200, no marco 200 da estrada, e conforme o tempo vai passando, a posição dele vai diminuindo, até que ele chega no 50, isso passados 10 horas, né? Ele chega no quilômetro 50. Muito bem, função horária da posição, ela é dada nesse formato aqui, S é igual a S0 mais VT. Lembrando aí do sorvete, né? Muitas videoaulas falam dessa fórmula, que é o sorvetinho, né? Eu decorei sendo
Sentado, sozinho, vendo televisão. Sentado, sozinho, vendo televisão. Ou melhor, pela definição, que é a função horária da posição. S é igual a S0 mais VT. Então, o que seria a função horária da posição? Seria a função da posição em função do tempo, tá? A posição em função do tempo. Para escrever essa fórmula aqui, a gente vai precisar de outros dois valores que a gente não tem, que é a posição inicial e a velocidade do móvel. A posição inicial está bem óbvio para a gente, né? De onde é que ele começou esse corpo? Não foi do quilômetro 200? Então a posição inicial, obviamente, deveria ser 200. Olha lá para as respostas. Todas elas aqui começam com 200, então não adiantou muito para a gente, né? Então a gente vai ter que encontrar qual que é a bendita da velocidade. E qual seria a velocidade nesse percurso aqui? Eu quero que você note que as posições estão diminuindo sempre do mesmo incremento, tá? A cada 2 horas, ele está mudando a sua velocidade em 30, perdão, ele está mudando a sua posição em 30 km. Repara, 200 vai para 170, a diferença é de 30. De 170 para 140, a diferença é de 30. A diferença é de 30 de novo, a diferença é de 30 mais uma vez. Viu aí? Basta a gente pegar um e subtrair do outro, a gente vai ver que a posição está variando sempre da mesma maneira. Então, obviamente, só pela tabela a gente consegue perceber que se trata de um movimento uniforme, porque ele varia as posições sempre da mesma maneira, tá bom? Então, se é um movimento uniforme, eu não preciso calcular a velocidade dele ao longo de todo o trecho, porque a velocidade ela é constante em todo o trecho. Basta eu pegar e olhar para o primeiro intervalo que vier. Tá aqui, ó. O primeiro intervalo que vier é esse, e eu vou calcular a velocidade no primeiro intervalo, já que a velocidade vai ser a mesma em todos os intervalos. E como que vai dar essa delícia aqui? Velocidade, para quem não lembra da fórmula, é ΔS sobre ΔT, e a gente vai substituir esses valores na nossa fórmula. Tá aqui. Velocidade é o espaço percorrido sobre o tempo. Eu quero analisar a velocidade só no primeiro intervalo, já que ela é a mesma para todos eles. Então, no primeiro intervalo, nós temos aqui, ó, espaço, né? O ΔS vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, posição final 170 menos a posição inicial 200. Tá aqui, ó, 170 é o final menos a posição inicial 200. Beleza? Final menos inicial. O mesmo vale para os instantes. Então, eu tenho aqui ΔT é o instante final menos o instante inicial. Então, 2 menos 0, tá aqui, 2 menos 0, fazendo a continha, 170 menos 200, a gente já percebeu que a diferença era de 30. Aqui está negativo porque representa para onde esse móvel está indo, tá? No caso, ele está decrescendo, né, a posição com o passar do tempo. Então, tá aqui, ó, menos 30 sobre o tempo que deu 2, e menos 30 sobre 2 é menos 15 km por hora. Beleza? Então encontramos o valor da nossa querida velocidade. Agora a gente pode escrever a nossa função, a função horária da posição, em que o S0 era 200, né, a posição inicial 200, o valor da velocidade é menos 15, que multiplica o t. Fácil demais, galera. Acabou aqui a nossa questão, pode marcar lá, letra D no gabarito, tá super tranquilo. Eu vou extrapolar um pouco o exercício, fazendo uma análise. A velocidade ela é negativa. Toda vez que a velocidade é negativa, a gente pode inferir que esse movimento ele é progressivo ou ele é regressivo? Regressivo, muito bem, ele é retrógrado, né? Movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa. Ele está indo no sentido contrário do eixo que é positivo. Então, positivo para a direita, negativo para a esquerda, ele está indo, né, no sentido negativo, obviamente que ele é retrógrado. Beleza? Galera, fácil demais. Isso acho que é o mais complicado da lista de vocês, é esse daqui. Mas a gente dá conta, você vai ver que não é muito difícil não. Bora lá, é da Unesp de 2005. Um veículo A passa por um posto policial a uma velocidade constante acima do permitido no local. Pouco tempo depois, um policial em um veículo B parte em uma perseguição ao veículo A. Os movimentos dos veículos são descritos nos gráficos da figura.
Gente, é um gráfico de velocidade versus tempo. Você com certeza já deve estar com a mão coçando para calcular a área desse negócio aqui, porque a área de um gráfico de velocidade versus tempo te dá a distância. Mas vamos continuar vendo o exercício. Aqui no gráfico nós temos que o A passou numa velocidade de 30 metros por segundo, uma velocidade constante, porém acima do permitido. Aí um certo tempo depois, que foi de 5 segundos, o policial ele sai acelerando, aumentando a sua velocidade, a fim de alcançar o móvel A, ou a fim de alcançar o veículo A. E aí ele chega aqui na velocidade de 40 metros por segundo e a partir disso a velocidade dele é constante. Bom, visto o gráfico, vamos continuar a leitura. Tomando o posto policial como referência para estabelecer as posições dos veículos e utilizando as informações do gráfico, calcule. Letra A distância, eu sabia que ele ia perguntar a distância que separa o veículo B de A no instante 15 segundos. Gente, eu ri por causa da distância porque o gráfico é de velocidade versus tempo. Basta calcular a área para a gente encontrar a distância. Mas aqui ele só não perguntou a distância de um ou a distância do outro. Ele perguntou a distância que separa os dois veículos. Ora, então facilmente eu vou calcular o quanto que um deles anda, depois eu vou calcular o tanto que o outro anda a partir da referência e eu vou subtrair esses valores, tá? Ele pediu aqui no instante 15 segundos. Então vamos lá. Para determinar a distância percorrida, calculamos a área sobre o gráfico de velocidade versus tempo. Para quem não lembra, velocidade ΔS sobre ΔT, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então eu tenho que ΔS vai ser velocidade versus tempo, que é exatamente isso que a área do gráfico me dá. Ela vai me dar aqui a velocidade na vertical versus o tempo. Então, um vezes o outro é a área do gráfico, basta que eu calcule a área desse bendito aí. Então, ele quer até o 15, não é isso? Um instante 15 segundos. Então, até o instante 15 segundos, nós temos esses dois aí, essas duas áreas que nós temos que calcular. Do móvel A é esse retângulozão grandão, e do móvel B vai ser este triângulo. Então, vamos lá, calculando do móvel A primeiro, que é esse retângulo lindo e maravilhoso. A área é base vezes altura, a base aqui é 15, a altura aqui é 30, base vezes altura, então eu tenho que o móvel A percorreu 450 metros. E o móvel B, que é o policial, está aqui a área do gráfico, então vai ser a base vezes a altura sobre 2. A base aqui vale 10, porque ele começa do 5 e vai até o 15, vezes a altura, que já está lá no 40. Então, base vezes altura, divididos por 2, isso me dá um total de 200. Então, novamente explicando, esse camarada aqui, o móvel, a partir do zero, o móvel A ele percorreu 450 metros. E a partir do zero, o móvel B percorreu uma distância de 200 metros. O item pergunta a distância que separa os dois. Qual que é a distância que separa os dois? Ora, se um percorreu 450 metros e o outro percorreu apenas 200 metros, existe uma diferença aqui entre eles. Basta então calcular essa diferença. A diferença entre 450 e 200 é um total de 250 metros. É isso que está distanciando os dois no exato instante de 15 segundos. Muito bem, mas o movimento deles continuam a partir disso daqui. E ele pergunta, letra B, o instante em que o veículo B alcança o A. Ele já partiu do pressuposto que o veículo B vai alcançar o veículo A. Por quê? Porque isso é óbvio. A velocidade do veículo B ela é bem maior do que a velocidade do A. Na verdade, ele tem aqui uma diferença de 10 metros por segundo, não é isso? De 30 até 40, nós temos uma diferença aí de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa entre os dois. Então, eu poderia fazer todo o cálculo, como a gente fez aqui, de velocidade de cada um e igualar os instantes em que eles se encontram. Tá? Mas existe um caminho mais fácil, bem mais óbvio para a gente, do que calcular essas áreas aí, os instantes. Eu quero que você perceba que a diferença entre eles é de 10 metros por segundo. É como se um tivesse parado e o outro tivesse aproximando dele com uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu tenho uma distância de 250 metros entre eles. Então, vamos à conclusão. A velocidade relativa entre o móvel B e A é de 10 metros por segundo. A gente acabou de ver isso daqui.
Portanto, a cada 1 segundo, a distância entre eles diminui de 10 metros, porque é 10 metros a cada 1 segundo. Ora, para diminuir totalmente a distância de 250 metros, que é o que separa eles, serão necessários 25 segundos. Por quê? Porque são 250 metros divididos pelos 10 metros por segundo. Aqui na fórmula a gente poderia encaixar esses valores aqui, tá? Novamente, a distância entre eles é 250, e a velocidade aqui 10 metros por segundo, velocidade relativa de 10 metros por segundo. Bastaria eu pegar a velocidade que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Eu vou ter aqui 250 divididos por 10, eu vou isolar o meu instante, né? O tempo, então, que é o que ele quer, de 25 segundos. Né? 250 divididos por 10, 25. Então, fácil demais, galera, fácil demais. Existe mais de um jeito de resolver esse exercício, tá bom? Esse aqui foi o jeito que eu encontrei mais fácil de explicar para vocês, até mesmo porque não cabe tudo no slide, eu não consigo ficar escrevendo com o mouse. Mas tá ficando fácil. Se esse é o exercício mais difícil, com certeza você vai gabaritar minha prova, né? Vamos ao próximo. Dois móveis A e B partem simultaneamente do mesmo ponto, com velocidades constantes, VA de 6 metros por segundo, VB de 8 metros por segundo. Pergunta: qual a distância entre eles em metros depois de 5 segundos, se eles se moverem na mesma direção e no mesmo sentido? Muito bem. São dois móveis, né? O móvel A e o móvel B. Eu vou desenhar aqui meu móvel A. Meu móvel A, esse quadradinho lindo aqui. E aí você deve estar coçando para escrever a função horária do espaço, né? Eu tenho certeza disso. Por que a função horária do espaço? Ora, porque ele quer que você determine a distância. E quando você fala de distância, está aqui, ó, a minha posição desse camarada aqui, ó, já está isoladinho, bonitinho. Eu não preciso jogar lá naquela fórmula de velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu já tenho aqui, ó, o S, ele vai me dar a posição final. Então, a função horária do espaço, basta que eu saiba quem é a posição inicial e basta que eu saiba a velocidade. Ele já me deu a velocidade e o tempo. Então, velocidade e o tempo e a posição inicial, eu consigo encontrar a posição final. Então, vamos lá. Para a posição final de A, então eu tenho que colocar a velocidade de A. Substituindo os valores, nós temos a posição inicial dele é 0, até mesmo porque ele parte do mesmo ponto, então eu posso adotar esse ponto como sendo o meu referencial, o 0, e a velocidade dele já me deu, vale 6, pelo tempo que vale 5. 6 vezes 5 tá fácil demais. A minha posição dele, ao final de 5 segundos, ele vai estar na posição 30. Vamos fazer a mesma coisa para o móvel B. Vamos lá, escrevendo a função horária do espaço. Para B, nós vamos ter, substituindo os valores, que a posição inicial dele é igual à posição do móvel A, né? Eles partem do mesmo ponto, que é 0. E a velocidade de B ele já me deu 8 metros por segundo. E o instante novamente de 5 segundos. Fazendo essa continha, nós temos que B estaria na posição 40 metros quando o instante for 5 segundos. Olha que bonitinho aí, os dois carrinhos andando. Eu vou fazer de novo. Olha lá. Então, o móvel azul, ele anda 30 metros, enquanto o vermelhinho anda 40 metros. Galera, vamos lá. Qual é a distância entre eles? Qual que é a distância entre eles? Pelo amor de Deus, mais fácil que isso, só 2 disso. Gente, vocês estão achando que física é difícil? Física não é difícil, é só isso daqui, é prática mesmo, tá bom? É prática. Até agora, no movimento retilíneo uniforme, você só aprendeu 2 conceitozinhos. O primeiro da velocidade, né, que é ΔS sobre ΔT, e essa função horária aí do espaço, né, é sentado, sozinho, vendo televisão, tá aqui, ó. Só esses 2 conceitinhos que você aprendeu até agora. E é claro, os gráficos, né, que a gente tem que fazer uma análise gráfica do movimento retilíneo uniforme. Mas não tem que esquentar a cabeça, não. Eu vou aproveitar aqui este videozinho e vou deixar uma outra questão para vocês.
esquece que não tem nada a ver esse 4 aqui não, tá? É só a última questão que eu vou colocar para vocês aí. Essa questão é uma questão interessante, não está na nossa atividade, então se você puder fazer isso no caderno, me enviar uma foto, eu vou ficar muito grato, porque eu sei que você está se esforçando, tá bom? E me cobrem depois a resposta aí desse último exercício, beleza? Dá um print screen e aí me dá esses gráficozinhos aqui, tá? Reparando, gráfico de velocidade versus tempo, gráfico de velocidade versus a posição, gráfico de posição versus tempo e de aceleração. Isso daqui é para quem viu já a nossa atividade 2, que está tratando de movimento retilíneo uniformemente variado. Mas não é nada difícil não, bota a cabeça para pensar aí, beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado. A gente se vê então na nossa próxima aula, tá? E é fácil, só que tem que praticar. Pratiquem o máximo que vocês conseguirem, tá? E me deixem orgulhosos. Obrigado, senhoras e senhores. Um abraço.